Não havia ainda rei em Israel, e cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. A terra gemeu por juízes, homens e mulheres que carregavam, em si, o peso de julgar, proteger, vingar. Mas Sansão não seria apenas mais um juiz. Ele seria um enigma, um paradoxo ambulante, uma profecia viva, que acabaria esmagada pelos próprios passos. A história começa antes de seu nascimento. Num tempo de escuridão espiritual, Israel, mais uma vez, havia se prostituído com deuses estranhos, e o Senhor os entregara nas mãos dos filisteus. Durante 40 anos, a opressão se espalhou como trevas. E foi nesse cativeiro moral que uma mulher estéril, cujo nome nem sequer é mencionado, foi visitada por um anjo. Eis que conceberás e darás à luz um filho, porém não beberá vinho, nem bebida forte, e nenhum navalha passará sobre a sua cabeça, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. Juízes 13, 5. Desde o ventre, Sansão foi separado, consagrado, marcado. Era um nazireu, alguém cujo corpo e vida seriam santificados ao Senhor, mas da obediência. Um símbolo ambulante de que a força não vem da carne. E essa força, ele teria. O texto é seco, direto e assustador. O Espírito do Senhor começou a impelir Sansão. Juízes 13:25. Ele não foi apenas chamado, ele foi impulsionado por Deus. Mas aqui começa o mistério. Como pode um homem impulsionado pelo Espírito ser guiado pelos olhos? Porque a primeira fala de Sansão, já adulto, não é uma oração, não é um clamor. Juízes 14:2 é um desejo. Vi uma mulher dos filisteus, tomai-a para mim por mulher. Seu primeiro ato foi tomar o que Deus havia proibido. O escolhido de Deus deseja se casar com o povo inimigo de Deus, e não há súplica, não há temor, há apenas um desejo. O homem forte é fraco por dentro. A alma, ainda que ungida, não é cativa da palavra. E assim começa a tragédia. O nazireu da promessa faz da paixão sua bússola. Sansão é a encarnação da contradição, separado por Deus, mas sempre entre os inimigos, que vive flertando com o juízo, cheio do espírito, mas vazio de domínio próprio, com um voto de pureza, mas com um olhar sempre inflamado pela beleza. Um juiz de Israel, e ainda assim, Deus o usa, não por causa dele, depende de sua obediência, mas apesar dele, porque o propósito de Deus não depende da santidade do vaso, mas a permanência do vaso. Sansão desceu a tina, e essa palavra desceu já carrega o presságio da queda. Ele não subiu para ouvir a voz de Deus, ele não esperou direção do céu, ele simplesmente viu, e desceu. Essa descida, ainda que geográfica, era na verdade uma jornada interna, silenciosa e profunda, uma descida pela vontade dos olhos, pela fome da alma, pela sede de algo que o Espírito jamais prometera. Ele viu uma mulher entre os filisteus, e disse aos pais: tomai-a para mim por mulher, porque ela agrada aos meus olhos. Matou 30 homens, tomou suas vestes, pagou sua dívida, e foi embora em ira. Não havia mais casamento, a mulher foi dada a outro, o amor virou vingança, o laço virou cinza, e Sansão, o juiz de Israel, começou a usar sua força para o ódio pessoal. Mas os olhos de Sansão nunca foram puros. Desde o ventre ele fora separado, nazireu consagrado ao Senhor, escolhido para julgar e libertar Israel. Enfurecido, caçou raposas, amarrou tochas em suas caudas, e incendiou as plantações dos filisteus. Mas dentro de Sansão, algo já havia se rompido. Ele já não julgava por justiça, julgava por raiva, julgava por orgulho, julgava por vingança. A força que fora consagrada ao céu agora incendiava os campos do inimigo, não por direção divina, mas por ferida emocional. O juiz agia como um animal selvagem.
degrau por degrau, escolha por escolha, toque por toque, até que a linha entre força e pecado desaparecesse, e ele acreditasse que podia continuar sendo usado por Deus, mesmo ignorando completamente a voz de Deus. A força espiritual se misturava à fúria carnal, e Deus ainda estava com ele. Mas agora, o juiz de Deus deseja se aliar à nação que o Senhor havia entregue à destruição. No caminho, um leão jovem surgiu. Era a primeira vez que a violência se colocava diante dele. E então, o Espírito do Senhor veio sobre Sansão. Do carniçal brotava doçura, do impuro vinha prazer. E ele tomou o mel com as mãos, comeu, e levou aos seus pais, mas novamente não contou. Ele era nazireu, não podia tocar a morte, mas tocou, e achou doce, e compartilhou, e silenciou. A impureza foi mascarada de generosidade, o pecado coberto com doçura. O voto estava se rompendo não com uma espada, mas com concessões, pequenas, repetidas, inofensivas, até que não restasse mais nada a ser quebrado. E ele rasgou o leão como quem rasga um pano, sem espada, sem ajuda, apenas com as mãos nuas e cruas. Uma charada, algo que misturava o sagrado com o profano. Do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. Era o leão e o mel, era o cadáver e o prazer, era o símbolo de sua alma, o impuro que se tornava apetite. Aqueles homens não sabiam a resposta, e o ameaçaram. Então usaram a mulher. Ela o pressionou, dia após dia, até que ele cedeu. E quando os filisteus deram a resposta, Sansão soube que sua mulher havia o traído. E disse: se vós não lavrasseis com a minha novilha, não teríeis descoberto o meu enigma. Mas ele não contou a ninguém, nem ao pai, nem à mãe. O milagre foi calado, o sinal divino, ocultado. Sansão estava descobrindo que podia operar maravilhas, sem prestar contas. E esse é o início da queda de todo ungido, quando a glória de Deus se torna um segredo pessoal, uma força privada, uma herança a ser explorada. Dias depois, voltou ao lugar do assassinato, e no cadáver do leão encontrou algo impossível, um enxame de abelhas e mel. Chegou o casamento, um banquete, um pacto com os filisteus, e Sansão quis fazer de seu pecado um jogo, propôs um enigma. Então ele desceu de novo, mas dessa vez com sangue nas mãos. Depois, voltou e descobriu que ela havia sido dada a outro homem, porque até aqui, o Senhor ainda usava. Mesmo em sua queda, o plano divino seguia. Sansão não caiu num abismo de uma só vez. Ele desceu, lentamente. O voto ainda estava de pé, o cabelo ainda não fora cortado, mas o coração já estava distante do altar. Dalila não foi a primeira queda de Sansão, mas foi a última. Ela não era apenas uma mulher filisteia, era a encarnação do que Sansão sempre buscou: beleza, mistério, risco e um colo onde pudesse descansar sua força, sem prestar contas a ninguém. Desde o início, ela não o amava. Era paga para destruí-lo, e em todas as vezes, ela o entregava. Os filisteus o atacavam, e Sansão triunfava. Mas não via que a guerra não era contra soldados, era contra sua própria alma. Cada vez que brincava com o voto, ria do Deus que o havia separado desde o ventre, que o Senhor já o havia deixado. Essa é, talvez, a frase mais aterradora de toda a narrativa. Ele não sabia que o Senhor se retirara dele. O juiz de Israel agora era cego, escravo e motivo de riso. Aquele que um dia matara 1000 com uma queixada agora empurrava pedra no escuro, ouvindo zombarias e suportando correntes. Ele achava que ainda podia vencer. Mas agora, era apenas um homem comum, despido da glória, vazio da presença. E essa é a tragédia de muitos. Confundem a paciência de Deus com a provação, e acham que, porque ainda estão de pé, jamais cairão.
Mas Sansão, cego pela arrogância de quem sempre saiu ileso, deitou-se no colo da serpente achando que ainda controlava o veneno. Dalila era paciente. Sabia que a força de Sansão não estava apenas em seus músculos. Ela queria a origem, a raiz, o segredo. Perguntou uma vez, e Sansão mentiu. Disse que, se o amarrassem com 7 tendões frescos, perderia a força. Ela tentou. Os filisteus entraram. Ele se levantou e os despedaçou, e riu. Ele zombava do perigo, do voto, de Deus, dia após dia, com palavras suaves e insistentes, até que sua alma se angustiou até a morte. Deitou-se em um sono profundo, embalado por uma mulher que vendia sua alma por prata. Ela cortou umas 7 tranças, o símbolo de seu voto, a coroa da sua aliança, o selo da sua força. E quando o cabelo caiu, o espírito também se foi. E então ele cedeu, falou, contou tudo. Disse que era nazireu, que desde o ventre fora consagrado, que jamais uma navalha tocara sua cabeça, e que, se fosse cortado, sua força o deixaria. Porque Sansão já não via a diferença entre ser cheio do espírito e ser invencível. Ela insistiu. Outra mentira. Cordas novas. Depois, 7 tranças presas com um pino. Dalila chorou, pressionou. Sansão revelou o segredo mais santo ao inimigo mais profano. E então, dormiu. Dalila gritou, Sansão, os filisteus vêm sobre ti. E ele se levantou, como das outras vezes. Mas não sabia. Os filisteus o tomaram, furaram seus olhos. O levaram a Gaza, o lugar do seu primeiro pecado, e o fizeram girar uma mó, como um animal de carga. A força foi embora, a visão se apagou, mas a história ainda não terminou. Sansão agora gira uma mó, cego, suado, silencioso. O homem que um dia rasgou leões com as mãos, agora empurra pedra como um escravo comum. Israel está em silêncio, Deus também. E o herói, antes temido, tornou-se piada. Ele não vê mais os rostos de seus inimigos, mas pode ouvir as gargalhadas. Sente o cheiro da idolatria, sente o ferro das correntes. E mais do que isso, sente o vazio dentro de si. Dalila desapareceu da história. Os filisteus venceram. O templo de Dagon encheu-se de glória falsa, e os príncipes festejavam diante de seu deus pagão. Mas ali, no porão da vergonha, no subsolo da humilhação, alguma coisa começa a crescer. Algo que não se via, mas que Deus jamais deixara de observar. E o cabelo de sua cabeça começou a crescer. Juízes 16 e 22. O voto foi quebrado, mas a misericórdia não. O espírito havia partido, mas Deus ainda estava escrevendo o fim. Os filisteus o tiraram da prisão. Queriam rir, queriam exibir sua vitória. Colocaram-no no templo, entre 2 colunas. Acima, havia 3.000 homens e mulheres, príncipes, nobres, todos zombando do homem de Deus. E foi ali, entre os pilares, que algo morreu dentro de Sansão. O orgulho, a confiança em si mesmo, a ilusão de invencibilidade. Tudo foi quebrado. Agora, não havia mais mulher. Não havia força, só havia um homem quebrado, cego, no meio de seus algozes. Então ele orou. Não foi um discurso, foi um gemido, um sussurro entre dentes cerrados, um clamor que vinha de um coração despedaçado. Senhor Deus, lembra-te de mim, fortalece-me, só esta vez, ó Deus, para que, de uma vez, me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Juízes 16 e 28. Sansão não pediu vida, não pediu vingança por glória, pediu por justiça, por memória, por redenção, pela última chance de voltar a ser o instrumento da justiça divina. Então ele tateou as colunas, apoiou-se nelas, empurrou com o que lhe restava, e gritou, morra eu com os filisteus. E o templo tremeu, as colunas cederam. A estrutura desabou, e o que ele não pode fazer em vida, fez em sua morte.
e foram mais os que matou morrendo do que os que mataram em vida. Juízes 16:30. Sansão morreu, mas sua morte foi seu juízo, sua queda, seu sacrifício. Ele não foi martirizado como um herói, foi sepultado como um homem que terminou do lado certo, mas que passou quase toda a vida do lado errado. E ainda assim, o Deus de Israel o ouviu, porque para cada voto quebrado, há uma lembrança que resta, e para cada força perdida, há um último momento em que a alma, mesmo cega, pode ver a luz da misericórdia. Sansão foi julgado por sua fraqueza, mas lembrado por sua entrega. Ele entrou na cova destruindo ídolos, e por isso, até hoje, seu nome está entre os heróis da fé. Mas sua história continua sendo um espelho para todo homem ungido que se esquece de que o dom é nada sem o temor. A história de Sansão não é apenas uma tragédia épica, ela é uma profecia disfarçada de narrativa. Um espelho que reflete o que acontece quando a força espiritual é usada para fins pessoais e quando o chamado divino é tratado como ornamento e não como responsabilidade. Sansão é o único juiz em Israel cuja missão foi determinada antes mesmo de nascer. Enquanto os outros foram chamados após a opressão, Sansão foi formado para ser resposta antes mesmo da pergunta surgir. Isso revela um princípio teológico profundo. Deus levanta respostas antes mesmo que os homens compreendam o problema. Mas ao mesmo tempo, ele é o juiz que mais se distancia de seu povo. Não lidera exércitos, não organiza estratégias, não clama pela aliança. Ele age sozinho. Sansão é o símbolo da liderança solitária, individualista, carismática mas sem rendição total. E aqui está um dos aspectos mais sombrios de sua história. O Espírito de Deus continuava vindo sobre ele, mesmo enquanto ele afundava moralmente. Esse fato nos leva a uma doutrina muitas vezes negligenciada. Os dons e a unção podem operar em um vaso rachado, como está em Romanos 11:29. Porque os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis, mas a unção não significa aprovação. A operação do dom não significa que o homem está íntegro. Sansão nos ensina que Deus pode usar um homem quebrado para cumprir um propósito perfeito, mas esse homem pagará o preço por cada escolha errada que fez no caminho. Sansão também representa um tipo profético. Ele é o anticristo de si mesmo, aquele que, separado por Deus, torna-se inimigo do próprio destino. Mas no fim, quando não havia mais nada, nem força, nem visão, nem honra, ele ora. E aqui está um dos maiores mistérios teológicos do texto. Sansão foi mais útil a Deus em sua fraqueza cega do que em sua força rebelde. Quando ele finalmente perdeu tudo, ele encontrou o que havia perdido antes mesmo de começar: dependência. Sansão é o reflexo de Israel, separado, ungido, chamado, porém seduzido constantemente por alianças impuras. Como Israel, ele se entregou aos inimigos por desejo. Como Israel, perdeu a força, foi cego, escravizado. Mas, como Israel, no fim, clamou, e foi ouvido. A teologia da história de Sansão nos adverte que a força é bênção apenas se for submissa, que o chamado não garante fidelidade, e que há mais glória na fraqueza rendida a Deus do que na força usada para si mesmo. No final, Sansão não morreu em derrota. Ele morreu em aliança restaurada. A última oração foi suficiente, não para recuperar sua vida, mas para recuperar seu lugar diante de Deus. Sansão começou tocando em coisas mortas, terminou derrubando ídolos vivos. E por isso, está entre os heróis da fé em Hebreus 11, não porque viveu como um herói, mas porque morreu como um servo. Se esta história falou com você, se a queda de Sansão acendeu algo na sua alma, então curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com quem precisa ouvir que a força sem obediência é apenas ilusão. Aqui, revelamos o que está escondido.
Aqui, as escrituras ganham sombras, e a verdade sussurra, no silêncio da alma. Este é a Bíblia oculta, onde cada verso tem um abismo, e cada nome, uma marca eterna.